paz do Senhor, meus amados irmãos, que maravilha! Que a paz de Cristo esteja em vosso coração. Desde já eu quero agradecer este momento feliz, alegre para mim, essa oportunidade. Muito obrigado por você permitir eu estar aonde você está. É um projeto, um sonho que eu estou realizando de poder estar inserindo neste projeto mais um projeto. Este canal tem o objetivo de orar por você e orar com você, lermos a palavra do Senhor e agora, com muita alegria, além de já estar orando com vocês já há algum período nesse projeto, agora também estaremos iniciando os estudos da Escola Bíblica Dominical. Baseados nas lições da CPAD, estaremos toda semana postando aqui o estudo da Escola Bíblica Dominical com o objetivo de ajudar a você, professor, a você, aluno, especialmente a você, professor, né, em complementar a sua lição de maneira que você possa fornecer ao seu aluno, à sua classe, um estudo mais aprofundado. É claro que além desse canal, existem tantos outros canais de pessoas que também têm se dedicado para poder fornecer, ajudar, não é mesmo? Auxiliar nos estudos da Escola Bíblica Dominical. Por isso, é um momento de alegria. Eu desde já agradeço a você, professor, pelo apoio que tem nos dado nesse canal, nesse projeto. E será uma bênção. Não deixe de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a outros professores, a todos aqueles que se dedicam ao estudo da palavra do Senhor, ao ensino da palavra do Senhor. E também não deixe de comentar. Comente aqui no canal, tá bom? É um projeto que está iniciando, então não tem problema, desde que haja o respeito mútuo, pode comentar sem problema. Nesse trimestre estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, editada e escrita pelo pastor Elienal Cabral, que traz o tema acerca do apóstolo Paulo, a vida, o ministério, o chamado de Deus na vida deste homem. Este é o tema desse trimestre, o último trimestre do ano de 2021. Não esqueça de se inscrever no canal, né? Apertar ali o sininho para você receber as notificações. Nesse domingo estaremos estudando a lição sobre o seguinte tema: Saulo de Tarso, o perseguidor. Esse é o tema desse domingo, dia 10 de outubro de 2021, tema que você estará lecionando na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Tema esse que estaremos estudando a partir de agora. Muito bem, meus amados, vamos então dar início à nossa lição desse dia, com a leitura do texto áureo. E Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. De prática, a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo do tempo. Esta é a nossa verdade prática que, por sinal, nos traz muitos elementos práticos. Já começo aqui nessa verdade prática, atribuindo aí a essa lição uma informação que nós temos prática da nossa vida. Se vamos falar de perseguição, nós temos que falar da igreja. Se vamos falar de igreja, nós temos que falar de Jesus. E se vamos falar de Jesus, nós precisamos reafirmar o que Jesus disse, que por causa da tua palavra, do amor ao teu nome e ao evangelho, sofreríamos perseguições. Diz respeito à possibilidade do crente sofrer perseguição. Mas nós vamos ver nessa lição, baseada na história, na vida do apóstolo Paulo, brutalidade, perseguiu a igreja por causa de um fanatismo exagerado e tinha os discípulos como inimigo. Mas nós temos no Antigo Testamento históricos de perseguição de povos inimigos contra o povo de Deus, justamente porque eram povo de Deus. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, capítulo 22, do versículo 4 ao versículo 5,
capítulo 26, do versículo 9 ao versículo de número 11. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietado para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Muito bem, meus amados. É bom reforçar uma informação. Corremos um sério risco de misturar os temas, pois cada tema, cada aula, ela se aproxima um pouco uma da outra em termos de conteúdos. Então, precisamos ter cuidado de não tratarmos assuntos futuros em lições atuais. Está entendendo? Como, por exemplo, a lição futura, que vai falar sobre a conversão de Saulo. Nós temos o cuidado de não misturar a lição de hoje, ou seja, melhor dizendo, do domingo, dia 10, com a próxima lição. Então, só uma informação aí, caráter de informação, tudo bem? Muito bem, meus queridos. Quando nós já lemos a leitura bíblica em classe, baseada nesse tema Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, e eu já havia dito e reforço, é bom lembrar. É óbvio que quando falamos de perseguição, ela está mais latente, mais marcante na imagem da igreja. E essa, a igreja, que é a instituição, que é o corpo de Cristo, conforme nos ensinou o Senhor Jesus, haveria de também ser perseguida por causa do Evangelho. Mas nós sabemos que o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, sempre se levantou contra o reino, contra a vontade de Deus, como opositor do reino de Deus. Por exemplo, em textos veterotestamentários, ou seja, do Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, o salmista Davi, escrevendo nos Salmos de número 7, verso 1 e verso 2, dizendo assim: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebente a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Quem escreve esse texto é Davi. Davi sabia muito bem o que era ser perseguido, inclusive por um ungido de Deus, perseguição dentro da comunidade religiosa, como perseguição dentro do corpo dos seus irmãos, ou seja, Saul era irmão de Davi no que se diz respeito à nação, aos propósitos. E Saul levanta uma perseguição contra Davi. Quantas lanças, quantas ações Saul lançou contra a vida de Davi. E Davi, em contrapartida, não retrucou, não retornou nenhuma, porque Davi sabia quem o tinha chamado. Então, meus amados, a igreja pode ser perseguida, será perseguida, mas a igreja não é só quatro paredes. A igreja é o corpo de Cristo e essa persistirá, essa permanecerá. Essa permanecerá até a eternidade, até a eternidade. Vamos à introdução. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus. E assim,
torna-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Meus amados, fazendo rapidamente uma referência à lição de domingo passado, que falou sobre o mundo do apóstolo Paulo, o seu contexto religioso, o cenário político, religioso, falou sobre a sua origem. Naquela lição e toda busca e pesquisa que você fez, que você estudou, você percebeu como o apóstolo Paulo estava gabaritado, como o apóstolo Paulo estava fortalecido, de maneira que ele se debruçava sobre todas essas ferramentas, sobre todo esse amparato que ele tinha em seu poder, e usou isso para perseguir a igreja, fazendo-se da igreja um inimigo vivo, um inimigo real dos seus propósitos. Então falamos um pouquinho sobre o zelo do apóstolo, vamos falar mais um pouco hoje, mas falamos sobre o zelo que Saulo tinha, no seu entendimento, inclusive, de estar fazendo a vontade de Deus, tornando-se assim, levando agora esse crédito para si, o maior perseguidor da igreja no primeiro século. Perseguiu a igreja com brutalidade, perseguiu a igreja menosprezando todos os fatos históricos e reais que estavam acontecendo. Ora, Paulo não quis acreditar, mas Jesus estava curando. Embora Jesus já havia ressuscitado, mas através dos discípulos, Jesus continuava fazendo a obra. No coração de Paulo, no entendimento de Paulo, nos ouvidos de Paulo, sim, ventaram as obras que Jesus fez e que Jesus estava fazendo através dos discípulos. E, em especial, já entramos aqui já no primeiro ponto, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, em especial quando falamos acerca de Estevão. O primeiro mártir cristão não foi capaz naquele momento de aquebrantar o coração de Saulo. O discurso, a autoridade daquele servo de Deus não foi capaz de mover o coração de Paulo no sentido contrário dos seus desejos que ele já havia alimentado de perseguir a igreja, de perseguir os nazarenos. Pelo contrário, Estevão aumentou o desejo de Paulo na perseguição. Por isso que o texto sagrado se refere, e mais à frente nós trataremos com mais cuidado, o texto sagrado se refere dizendo que Paulo respirava a ameaça. Estevão não foi capaz de parar a caminhada de Paulo. A vida de Estevão, o testemunho de Estevão não foi capaz de parar os desejos de Paulo de perseguir. Pelo contrário, ele continuava desejoso em perseguir a igreja. E o primeiro ponto diz, Paulo permanecia nesse propósito porque ele estava resguardado. Paulo tinha um apoio político do Estado, representando Roma. Paulo tinha o apoio religioso dos sacerdotes e os anciões. E o Paulo tinha um terceiro juiz, já podemos citar aqui, 3 juízes que fundamentavam esse anseio, esse desejo de Paulo de perseguir os nazarenos. Primeiro juiz, o juiz religioso, a religião apoiando Paulo. Segundo juiz, o Estado apoiando Paulo. E o terceiro juiz, a sua consciência. A consciência de Paulo afirmava para ele que ele estava fazendo algo certo, que ele estava fazendo algo correto, que por decorrência do seu zelo, ele estava fazendo algo por parte de Deus, pela vontade de Deus. E com isso Paulo blasfemava, e isso ele mesmo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Posteriormente, após ser transformado em Paulo, Saulo vai dizer, ele vai dar os adjetivos de como ele era. Olha só que interessante, na verdade. Com prática da vida, Paulo vai falar do que Jesus fez. Agora, o que ele é. Ele, em poucas palavras, ele não exalta o seu passado. Pelo contrário, todas as vezes que Paulo se volta para lembrar quem ele era, ele fala com tristeza. Ele expressa tristeza, arrependimento
do seu passado. É o contrário de muitos que nós já ouvimos por aí afora, né? Que exalta mais o seu passado do que agora o seu presente transformado em Cristo. Mas em 1 Timóteo, Paulo diz, capítulo 1, versículo 13, que ele se considerava um blasfemo. Além de perseguidor, um opressor, porque ele não só perseguia, ele oprimia, e oprimia psicologicamente, oprimia também na carne, ali visivelmente, na prática. Quando não matava, ele assinava embaixo permitindo a morte. Esse era o Paulo, resguardado por esses três juízes, no intuito de continuar seguindo com seus propósitos. Mas Deus tinha algo muito mais especial para ele mais à frente, que nós veremos agora no segundo subponto, as ameaças de Saulo de Tarso. Esse final do primeiro ponto, nós vamos reafirmar que esse zelo de Paulo estava baseado na compreensão que ele tinha da Torá, ou seja, da lei. Inclusive, o comentarista deixa o texto de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Esta aplicação, ou aplicação deste texto, nós vimos quando no ato da crucificação de alguém, era obrigatório que ele fosse retirado no mesmo dia. E Paulo não conseguia conceber na sua compreensão que o Messias, pregado pelos nazarenos, o rei dos judeus, pregado pelos discípulos, não poderia subir ao madeiro, porque o Messias, o vindouro desejado de Israel, não podia ser alguém considerado como maldito. E através de um instrumento maldito, subia ao madeiro, à cruz. Paulo não concebia essa possibilidade. Porém, eu quero aqui reforçar o versículo 22 desse mesmo texto. Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro. Olha só o que o versículo 22 diz. Quando também alguém houver pecado. Será que Paulo se esqueceu desse versículo? Será que ele não leu direito, não estava atento? Ora, maldito é aquele que subir ao madeiro pecado, ou por um instrumento do pecado. O profeta Isaías disse que por suas pisaduras, por sua inocência, não havia culpa nele, mas ele se fez maldito por nós. Paulo achava que o Messias não deveria subir ao madeiro, mas ele não sabia, ia saber futuramente, que o madeiro já havia sido preparado para o Messias por amor de todos nós, que por amor de nós ele se fez maldito, por amor de Paulo ele vai descobrir futuramente que por amor dele Jesus se fez maldito. Então o madeiro estava esperando por Cristo, a morte estava esperando por Cristo. Não mataram Jesus, ele se ofereceu. O profeta Isaías disse que como uma ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Só que Paulo só descobrirá isso futuramente. Mas ele está imbuído desses atos, dessa certeza, por causa da compreensão excessiva que ele tinha da lei. Perceba algo aqui comigo. Se tem uma cadeia forte que aprisiona o ser humano, é a cadeia da falsa compreensão, do falso saber, da falsa razão, dos achismos. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática. Quando eu me prendo nos meus achismos, nas minhas formações, na minha capacidade intelectual, no meu conhecimento, e não abro o meu entendimento e meu coração para a palavra, eu acabo cometendo erros como Paulo.
Uma das maiores cadeias que prende o indivíduo, o ser humano, é a cadeia do falso saber. Por isso que a libertação do entendimento é necessário. Jesus disse, o meu povo peca por falta de conhecimento. Agora não mais o prisioneiro pelos conhecimentos que ele carregava consigo, mas agora o prisioneiro de Cristo. Liberto, porém preso por amor a Cristo, por amor ao seu Mestre. Maravilha. Vamos ao segundo ponto. E agora no segundo ponto, nós compreendemos que Paulo persistia, pois a expressão aqui e a chave desse primeiro subponto, de todo esse ponto, é que ele respirava ameaças de morte contra a igreja, contra os cristãos, contra os seguidores de Cristo. Eu falei isso introdutoriamente. Estevão acabou alimentando esse desejo de Paulo. Embora Paulo permite que Estevão perca a vida, em contrapartida a isso, Estevão foi a semente lançada à terra para o crescimento da igreja e também foi o elemento acusatório na mente e na consciência de Saulo, porque agora parece que ele inicia ou aumenta o desejo de querer perseguir a igreja, de perseguir os cristãos. Só que ele vai descobrir que ele não perseguia os nazarenos. Ou não só perseguia os nazarenos. Diz o texto, Atos capítulo 9, que quando ele começa a chegar na cidade de Damasco, no caminho indo para Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus não anuncia a ele nenhum rótulo de igreja. E Jesus não anuncia a ele a igreja. Por mais que a igreja é a instituição divina e sobre ela está a autoridade divina, ela é o mistério oculto que Paulo vai ensinar na sua carta aos Romanos. Por mais que esta igreja é esse mistério oculto, Jesus se apresenta a Paulo e diz, por que me persegues? Ele achava que estava perseguindo os nazarenos, mas ele acabara de descobrir que ele estava perseguindo o próprio Nazareno. O próprio Nazareno. Quando ele ouve no capítulo 6, versículo 10 de Atos 6, ou quando chega ao seu conhecimento o discurso de Estevão, Saulo acha que contra Estevão ele estava empreendendo alguma coisa. Quando os que se diziam seguidores estavam empreendendo alguma coisa. Mas Jesus se apresenta e diz, não, Saulo, é a mim que você persegues. É a mim que você persegue. E ludibriado por essa intolerância religiosa, Jesus permite a Paulo receber uma segunda oportunidade. Eu falei aqui que as cadeias que prendiam Paulo e as cadeias do falso entendimento. Ele futuramente vai dizer que era por decorrência da ignorância que ele tinha, a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da verdade de Deus. Para isso eu trago uma aplicação. Qualquer um que por causa da ignorância, da falta de conhecimento, ergue alguma empreitada contra a obra, contra Cristo, em Cristo lhe dará a oportunidade para rever os seus conceitos. Uma vez que o sentimento que está em seu coração, e ele está sendo induído por isso, guiado por isso, baseado em uma ignorância. Lucas capítulo 10 e João capítulo 11. Que eu gosto muito desse texto, a oportunidade que Deus deu para Marta novamente. Lucas capítulo 10, Jesus está na casa, Marta está apegada nos seus princípios, o seu cuidado, o seu zelo excessivo na sua casa, aquilo que Marta achava que estava fazendo certo. Quando chegamos no capítulo 11, Cristo dá uma segunda oportunidade a Marta. Diz o texto que quando Cristo chega em Betânia, Marta o recebe. Todo o diálogo, todo o discurso nesse contexto foi entre Jesus e Marta. Maria, quando sabe que Jesus está na cidade, ele vai até Jesus e, semelhantemente a Lucas capítulo 10, se joga aos pés de Cristo. Mas a fala,
a ordem de tirar a pedra do sepulcro foi dada a Jesus para que Marta determinasse aos conservos. Então é uma segunda oportunidade que Cristo deu a Marta para rever os seus conceitos. E será assim, meus amados. Cristo, vez ou outra, nos permitirá uma segunda oportunidade para que revemos os nossos conceitos. Por causa do chamado. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento as nossas falhas, os nossos pecados. De maneira que nós devemos levantar a cabeça, erguer o peito e continuar servindo a Ele da maneira que Ele deva ser servido. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e é pelo instrumento do ânimo, do vigor, da retomada, da restauração, que todos os dias nós levantamos de manhã sabendo, pois isso disse Jesus, que nós somos entregues ao matadouro como ovelhas. Mas todos os dias nós levantamos sabendo que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de servi-lo melhor, de rever os nossos conceitos. A perseguição não nos parará. A perseguição não parará a igreja. Cristo esteve e sempre estará conosco, nos dando força, nos restaurando, fortalecendo o seu povo. Partimos agora para o terceiro ponto e o encerramento desta lição. Quando um sistema se volta contra a igreja, esse é o tema do terceiro ponto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. A igreja ainda tem sido perseguida? Especialmente aqui no Brasil. Qual é o seu ponto de vista com relação a essa pergunta? É claro, é bem verdade. É notório para nós, está nas notícias, nos jornais. O mais recente, ou os movimentos mais recentes, na compreensão extremista do Alcorão, segundo eles, aonde os cristãos têm sofrido horrores por decorrência de um zelo excessivo, de uma má interpretação e, claro, a presença no mal no coração dessas pessoas. Nós temos nos anais da história, como eu falei introdutoriamente, várias perseguições. A perseguição ao povo judeu no período do nazismo, tantas outras perseguições que aconteceram. Aqui no Brasil, o movimento pentecostal, os pioneiros, sofreram perseguições dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do corpo religioso. Muitas perseguições sofreram. É claro que no Brasil, o tipo de perseguição mais tradicional não é muito conhecido. Mas nós temos aqui no país, por exemplo, a perseguição cultural. O que dizer do comunismo, da inserção do comunismo e de algumas ideologias, especialmente nos centros acadêmicos, nas escolas, com o objetivo de inserir na mentalidade, na mente da criança, instruir a criança, de maneira que culturalmente, intelectualmente, ele já cresça com a sua mente alienada à palavra de Deus, alienada a Cristo. Isso é um tipo de perseguição cultural. Você concorda comigo? Nós não sofremos aqui no Brasil uma perseguição velada, mas nós temos alguns tipos. E se for abrir o leque e se tratar de religião, discursos paralelos, ainda vão argumentar que outras religiões têm sofrido algum tipo de perseguição. Mas no nosso ponto de vista, especialmente ao cristianismo, e o cristianismo centrado, aonde tem Cristo como centro, onde tem a Bíblia Sagrada como centro, nós temos sofrido sim perseguições. Mas não desanime. Mesmo que venha ficar mais ferrenhas as perseguições contra mim e contra você, Cristo está conosco.
O chamado de Deus para nós é grande. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. O Evangelho nunca omitiu. Cristo nunca mentiu acerca da possibilidade de sermos perseguidos. E sermos perseguidos por causa do amor a Ele. Qualquer perseguição que seja por causa dos nossos pontos de vista, das nossas ações, enfim, se essas não forem secundárias, não estiverem firmadas nele, nós perdemos a batalha. Porque a vitória está em sermos perseguidos por amor a Ele, por amor à Sua palavra. Conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instrução divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Você foi chamado para uma grande obra. Que Deus lhe abençoe. Eu quero agradecer por essa rica oportunidade. Estamos encerrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. E toda semana estaremos aqui estudando as lições da CPAD para o nosso elevo espiritual. Na descrição também tem alguns materiais, alguns livros que te ajudarão não só nas lições bíblicas, mas também no seu devocional. Ajude esse canal. Que Deus te abençoe. Fique na paz.